As, a parte de hoje, então, é relacionada a dar uma olhada no que são os meios de comunicação ópticos, que é basicamente a fibra óptica, com essa visão das redes de comunicação. Em primeiro momento, eu acho que a gente já comentou em algum momento passado aí nas aulas, é que as comunicações anteriores usavam frequências aí com comprimentos de onda, né? Lembra aquele conceito de comprimento de onda, né? Que é relacionado com a frequência do sinal e quanto a velocidade de propagação dele se relaciona com vamos dizer, uma dimensão espacial da onda. Uma onda que tem até alguns gigahertz aí, ela vai ter alguns centímetros ou alguns milímetros de comprimento a onda, né? Vários gigahertz vai ter alguns milímetros de comprimento. Então, aqueles milímetros eles aí não chegam no nível de interagir com moléculas, por exemplo. Ah, são centímetros, milímetros, um cabo consegue conduzir esses sinais, são sinais elétricos. Quando a gente fala em fibra ótica, entra no outro domínio que são ondas de tão alta frequência que nós não lidamos mais com cabos condutores, mas ao contrário. Os nossos cabos são cabos que transmitem sinais de luz. Porque, apesar de ser uma onda da mesma natureza, a natureza da luz também é uma onda eletromagnética. Ela tem uma frequência tão alta que a gente não consegue medir ela com condutores, com instrumentos elétricos. Mas é uma onda eletromagnética ainda. Ela tem comprimento de onda na base aqui do 1 micrômetro de comprimento. Vamos dizer assim, olha só, está no mínimo 1000 vezes menor do que a frequência mais alta de centenas de gigahertz que a gente consegue imaginar. Ela ainda é 1000 vezes mais alta, a frequência, para chegar no domínio da luz. Ela sofre alguns fenômenos parecidos. Olha só, assim como o sinal elétrico lá dentro daquele cabeamento metálico ele pode ser refletido, a luz também pode ser refletida. O sinal elétrico tem uma potência característica, que é uma potência que vai ser transmitida e vai ser perdida no meio do caminho e vai chegar a outra potência no receptor. A luz também tem uma potência característica. Ela é, via de regra, uma onda eletromagnética, mas com uma frequência tão alta que a gente trata ela de outras formas, usa outros materiais. O primeiro ponto mais interessante aqui é que a luz, alguns comprimentos de onda de luz, é o único campo magnético ou eletromagnético que o corpo humano consegue perceber. Os olhos conseguem perceber ondas eletromagnéticas próximas à luz, não é infravermelho. Os olhos conseguem perceber ondas eletromagnéticas no espectro visível, que é com comprimentos de onda um pouquinho menores que o infravermelho. Só que os olhos também absorvem luz infravermelha. Então, o primeiro aspecto aí é que não é interessante se querer olhar direto num emissor de infravermelho com os olhos, porque tem uma grande densidade de luz ali. Apesar de você poder olhar uma vez, duas e pode ser que não cause nada, se você olhar diretamente ali, por ser uma grande densidade de luz, apesar de ter poucos miliwatts, né, isso pode ser absorvido pela retina humana e causar lesões na retina. Esse é o mesmo problema de você chegar no sol e olhar para o sol diretamente num calorão desses. Infravermelho é basicamente calor. Então, o sol, um calorão desse, se você olhar para cima, você vai ficar minutos ali com aquela impressão de olho, aquela mancha branca no olho, né? Vai entrar pra dentro de casa e vai ficar com os olhos, não vai enxergar nada. Isso aí é porque a tua retina foi sensibilizada pela extrema alta potência de luz que bateu ali. Quando a gente olha para uma fonte de luz infravermelha, que é um espectro que tu não enxerga, o teu olho não vai perceber que está entrando uma quantidade enorme de luz e tu vai ter esse instinto de querer proteger os olhos, fechar os olhos, né? Simplesmente ele vai começar a causar lesões na retina até que tu perca realmente a capacidade de enxergar alguma intensidade de luz. É algo parecido, é a sensação de você meter, por exemplo, a cara perto do fogo. Ou às vezes dentro da churrasqueira tem só brasa. Tá, tem só brasa, a gente não vê as labaredas mais, né? Não vê pegando fogo ali. Você bota o rosto perto e sente um calorão absurdo, assim, que não dá pra deixar os olhos abertos próximo. Basicamente, naquele instante não tem mais muita luz visível sendo irradiada, um pouquinho só você vê as brasas ali, mas tem uma quantidade de infravermelho enorme sendo irradiada ainda, porque todos os materiais que estejam, quanto mais quentes estão, mais eles irradiam infravermelho. Só pra gente ter uma noção do qual é a luz que não é uma luz que a gente enxerga. E aí eu botei duas fotos aqui, para ilustrar essa questão para vocês, é que, apesar daqui, ó, tá sendo usado um testador de fibra óptica, que é uma fonte de luz vermelha, que a gente vai conseguir enxergar essa luz. Aqui na esquerda a gente tem um testador, e na direita aqui a gente tem também uma fonte de luz vermelha que se acopla ali no conector de fibra óptica, que a gente consegue observar que aqui, ó, tá quebrado o cabo.
porque aqui vaza uma parte da luz. E aqui tá bem quebrado pelo jeito, né? Porque dá um clarão aqui. Mas não se usam... A regra é não se usam esses comprimentos de onda visíveis em fibra óptica. Mas se usam LEDs com as mesmas naturezas dos LEDs que a gente vê lá, que a gente vê em eletrônica. Os LEDs de sinal, por exemplo, são muito parecidos com aqueles, são os LEDs usados para comunicação em fibra óptica. Só que eles geram pulsos de luz que não são visíveis no nosso olho. Aquela mesma questão que eu acho que eu já devo ter comentado, que os controles remotos mesmo, eles têm um LED, geralmente é um LED aqui infravermelho. Que vai gerar um pulsinho bem curto ali que a gente não enxerga. Talvez a câmera do computador ou a câmera do celular enxergue, mas a gente não enxerga. O princípio de propagação da luz. O que é mais interessante para nós aqui? É que qualquer cabo que a gente pegar, ele tem um núcleo de fibra óptica, que basicamente é um núcleo de plástico ou sílica, mais conhecido como óxido de silício ou vidro, esse núcleo que a gente tem aqui dentro. E ele tem uma vantagem, se comparando com os meios de cabeamento metálico que a gente tem, é que ele não sofre nenhum tipo de interferência quase eletromagnética, né? Olha, ele pode passar por cima do motor, pode passar junto com outro tipo de cabeamento de altíssima potência elétrica, não tem problema nenhum. Ele não vai perceber nada, porque são ondas eletromagnéticas de uma outra frequência. A frequência de luz é muito distante da frequência de rádio, uns megahertz que a gente costuma tratar, né? Então, ele não sofre nenhum tipo de interferência. Além do mais, esse é o meio isolante. O que significa isso? Esses cabos não vão precisar ter uma classe de isolação elétrica entre um lado e o outro. O cabo inteiro é isolante, nada dele é condutor. Exceção, existem cabos que têm núcleos condutores, tipo núcleos de aço, para dar resistência mecânica nele. Mas, fora isso, um cabo de fibra óptica ele é completamente isolante. Se você quiser transmitir... se quisesse pegar um cabo desses e botar em volta de um cabo de alta tensão enrolado aí em cima, de 230 mil volts lá, não teria problema nenhum, ele é isolante. Ele não vai conduzir corrente por ele. O que mais? Isso aqui então é imune a descargas eletromagnéticas, ou descargas atmosféricas, como um raio, por exemplo. Um raio gera ao mesmo tempo uma descarga elétrica e um campo eletromagnético instantâneo muito grande. Isso aqui é completamente imune. Eu acho que eu comentei nas primeiras aulas lá, de umas primeiras aplicações que foram surgindo e foram proposto o uso de fibra óptica, que vinham exatamente de uma questão estratégica lá, da questão da Guerra Fria, em que tinha muito perigo de um país atacar o outro com bombas atômicas. E as bombas atômicas, quando detonam, apesar de elas não terem assim, grandes dispositivos elétricos magnéticos, as reações de fusão que acontecem lá dentro, elas geram campos eletromagnéticos extremamente altos, assim, ordens de magnitude mais altos do que qualquer outra aplicação humana. Então, eles destroem qualquer rede elétrica e rede de comunicação na região. Redes de fibra óptica são imunes a isso também, porque elas não estão nem aí para os campos elétricos e magnéticos. A luz não vai penetrar nelas praticamente, elas não vão ser afetadas, não vão queimar essas linhas, por exemplo, num evento desse tipo. Mas hoje em dia, o mais interessante é a questão de que elas são imunes a descargas elétricas, por exemplo, raios, e também que a tecnologia atual faz com que a atenuação sofrida pelo sinal dentro dessa fibra óptica seja muito menor do que os meios metálicos, com os comprimentos, distâncias de comunicação compatíveis, então elas são bastante interessantes. Também tem uma vantagem que a própria fibra óptica ela tem uma dimensão bastante pequena, são poucos micrômetros de diâmetro. Então o cabo pode conter centenas de canais paralelos aí e compartilhar a mesma estrutura mecânica do cabo. Se a gente observar aqui alguns exemplos de cabo de fibra óptica, a gente tem desde um mais simples aqui, tipo um cabo drop que tem simplesmente uma proteção externa para evitar que seja tracionado e dois tubos ali, provavelmente com uma fibra em cada um. Ou a gente pode ver aqui o outro extremo nos cabos, que tem diversos tubos, se a gente observar aqui dentro, e cada tubo aqui pode ter uma ou mais fibras passando dentro. E toda a estrutura mecânica dele, tem um guia aqui no centro, tem uma malha externa para evitar a tração, a gente vai ver depois as características. Todas essas questões aí são compartilhadas. E os elementos ativos mesmo, as fibras, correspondem a uma fração minúscula do diâmetro do cabo. Então você pode pegar um cabo e incrementar o número de fibras dele um monte e vai aumentar pouco o custo dele de fabricação. Apesar de que a funcionalidade dele vai aumentar muito, né? Se tiver um cabo de uma fibra óptica, por exemplo, uma ou duas como aqui, se a gente pegar um cabo com talvez 48 fibras, não vai aumentar 48 vezes o diâmetro dele.
Porque a fibra corresponde a uma parte muito pequena do diâmetro. Então, questão mecânica de construção dele mesmo, ela é eficiente nesse aspecto. Não é como os cabos metálicos lá, que se eu diminuir muito o diâmetro de cada um dos condutores, além, claro, dele ficar mais suscetível a uma agressão mecânica, ele quebrar mais fácil, ainda vou aumentar a indutância e tudo isso mais. A fibra ótica tem um sentido contrário, quando tu diminui o núcleo dela, ela fica melhor, inclusive. Dentro do limite, obviamente. Eu tô toda hora comparando isso aí, né? Cabeamento metálico com cabeamento de fibra óptica pra gente ver exatamente essas questões. E qual é o mecanismo de propagação da luz aqui dentro? A gente imagina que esse tubo aqui tem centenas de metros de comprimento, né? E essa parte do centro do tubo é absolutamente transparente. Ela é vidro, ou um plástico, uma liga, é super transparente aos comprimentos de onda da luz usada ali. E essa casca externa, na interface entre o núcleo e a casca, ela é super reflexiva. Quer dizer que toda a luz vai ficar confinada aqui dentro. Já um pulso aqui, claro, desprezando essa primeira parte aqui que não tem casca, que pode fugir um pouco da luz, obviamente, tudo ali dentro, a luz vai ficar super bem confinada dentro daquele núcleo, e toda a luz que tentar escapar, quando tiver uma curva no cabo, a luz vai tender a seguir reto. Quando tem uma curva, ela vai refletir nas paredes e vai seguir confinada ali dentro, com uma perda muito pequena. Apesar disso, agora, ponto para os cabeamentos metálicos lá. O cabeamento metálico, quando você faz uma curva pequena, ele não é muito afetado por isso. Uma curva com raio pequeno, vamos dizer, quase um L, né? Já um cabo de fibra óptica, ele tem toda uma estrutura para evitar que, por um acaso, se faça uma curva com um diâmetro muito pequeno. Você pode imaginar uma coisa tipo vidro, quando ela é curvada, apesar desse vidro ser dopado e ser de um diâmetro muito pequeno, ele tem certa flexibilidade, mas se você exagera e faz uma curva muito pequena, tipo um L mesmo, ele vai quebrar. E uma vez que quebrou ali dentro, a reflexão de luz e a fuga de luz do núcleo acaba com o sinal e não adianta querer consertar. Ou se abre e se emenda ele corretamente, ou descarta aquilo e começa de novo. Então você tem que se cuidar a questão do mecânica da instalação para não se quebrar ela. Essa foi a melhor foto que eu encontrei aqui, que mostra bem aquela estrutura, olha só, de um cabo de fibra ótica. Aqui tá só a fibra exposta, essa aqui é uma fibra de diâmetro grande ainda. Se eu não estou enganado, essa aqui é multimodo, deve ser no mínimo 50 micrômetros de diâmetro, a fibra, o núcleo. Aqui embaixo, aqui em volta daquela casca. E aqui ainda existe um tubo com uma determinada folga, que geralmente é preenchido de algum tipo de gel ou pó, para que ele tenha pouco atrito internamente aqui. Para quando se lida com esse cabo e ele trabalha mecanicamente, faz uma curva ou outra, isso aqui dentro consiga escorregar aqui dentro e não seja levado a curvar ou não seja tracionado, por exemplo. Pois esse núcleo, por ser um material como vidro, ele não suporta nenhum tipo de tração. Se você conseguir agarrar ele e puxar um pouquinho, com pouca força aplicada ele quebra. Então toda a proteção do cabo está pensada para que deslize e esse núcleo não receba nenhum tipo de esforço mecânico. Todo esforço tem que ser segurado pelas capas externas. Aqui, ó. A comparação do diâmetro daquele núcleo lá de fibra óptica com o cabelo humano. A gente pode ter uma ideia, um cabelo humano tem entre 50 e 100 micrômetros de diâmetro. Isso é um décimo de milímetro. Um décimo de milímetro. Isso aqui, em comparação, é um cabo de fibra óptica de um diâmetro grande ainda. Tem os outros cabos com diâmetros menores ainda, que são os mono-modo. Então isso aqui é uma comparação do maior tipo, dos cabos mais grossos. Me refiro só ao núcleo dele, né? Já comecei a falar sobre essa questão de mecânica e vou comentar um pouco mais adiante isso aqui. Por que é tão importante essa questão mecânica? Porque realmente a instalação de fibra óptica requer outros cuidados, né? E a gente nem cita, de repente, lá a instalação de cabeamento metálico. Quando eu fiz o curso de fibra ótica, nós utilizamos a máquina manual e a automática. Bom, as automáticas são bastante avançadas, né? Bem interessante. Automática é um canhão, né? É bem interessante. Eu nunca usei a manual, nunca fiz nada na manual, eu só usei a automática. Então eu não consigo realmente opinar muito sobre a manual. Hoje em dia baixou razoavelmente o valor das automáticas, né? A manual ela tem um microscópio
E aí a pessoa vai controlando para cima ou para baixo no olho, realmente, né? Sim. E quando aplica a descarga para fazer a fusão também, né? Manual. Sim. Ok. Bom, vou voltar aqui então na questão dos aspectos mecânicos, tá bom? Depois, em seguida, a gente vai ver um pouquinho sobre o procedimento de planetarização, nem que seja lá em Telecom, porque aqui o conteúdo mais ou menos está correndo paralelo em Telecom também. O que vem externo, então, no cabo? Que eu estava comentando sobre a questão de proteção mecânica. Tem que proteger a todo custo o núcleo da fibra, que é exatamente o que está no meio lá. Ó. É um pontinho no meio de um tubo, esse tubinho azul, né, nessa casca azul, dentro de um tubinho preto aqui, e com um monte de proteções externas. Aquela fibra que se vê em volta lá, que a gente vai ver lá na parte de cabeamento nos vídeos práticos, e isso aqui basicamente, ó, essa fibrinha que está aqui em volta, essa aqui que se enxerga, ó, é uma fibra geralmente formada de aramida e num composto, que é o mesmo composto usado em colete à prova de bala, chamado Kevlar, que é uma fibra sintética que, se eu não estou enganado, aqui ó, tem um valor aqui, 7 vezes mais forte do que o aço e que ela não tolera praticamente nenhuma deformação ao sofrer tração. A tração é puxar os dois lados, né? Então, se eu puxar dois lados de um cabo de fibra óptica, que é um esforço normal durante a instalação, durante a operação de qualquer coisa, já puxando ele, quem vai resistir à tração é essa fibra que está enrolada em volta do cabo. Basicamente, ela é de um tipo de material que não tolera, que não tem deformação nenhuma ao ser tracionado. Por isso que ele é usado, inclusive, em coletes à prova de bala, porque quando você toma um tiro, ele não pode esticar o material e permitir a penetração, né? Ele é um dos objetivos também usados para fibra óptica para proteger o núcleo dessa forma. Para isso, então, existem alguns tipos diferentes de cabos e eu vou explicar basicamente duas partes aqui, em dois níveis de estrutura. Existem esses cabos tight, aqui ó, tie buffer, que são cabos em que a proteção ela é diretamente aplicada sobre o núcleo ou a capa do núcleo. Então ele fica apertado aqui dentro. A gente pode imaginar que isso aqui tem que tomar muito mais cuidado com relação a quanto se vai curvar ele, né? Porque ele não tem uma tolerância. O quanto a capa curvar, vai curvar também o núcleo dentro. E uma estrutura mais comum em cabos com maior número de fibras, que se chama um tubo frouxo aqui, loose tube. Em que realmente existe um tubo grande, um espaço intermediário em torno do núcleo da fibra, e essa aqui é a casca e o núcleo da fibra mesmo, dentro do tubo. Que é mais ou menos o que a gente consegue enxergar nessa ilustração aqui, ó. Tá a fibra, a casca dela e um tubo e tem uma folga em volta dele, ó. Que eu inclusive comentei que pode ser preenchido por um tipo de gel ou um pó que vai evitar o atrito. Quer dizer, assim o cabo está solto aqui dentro, enquanto você for tratar ele, deformar ele mecanicamente, curvar, puxar, tudo mais, esse centro aqui, ele vai poder deslizar um pouco dentro do tubo. Então, se algum pouco de esforço vier da capa para dentro do cabo, aqui ainda existe uma capa externamente, né? Se vier algum esforço, esse esforço ainda vai ser aplicado sobre esse tubo e as fibras vão basicamente deslizar lá dentro. Além do mais, esse espaço aqui no meio, que ficou aberto aqui, em volta da fibra aqui, dentro do tubo, que é equivalente a isso aqui, ó, ele pode ser preenchido com um material que vai repelir água. Qual a grande preocupação? Esse meio de fibra óptica ele não conduz sinais elétricos, não vai dar choque em ninguém, né? Não teria problema de ter água ali dentro, né? Mas aí entra uma questão. Naqueles comprimentos de onda de infravermelho lá, em que são otimizados e que o vidro usado aqui dentro da fibra é o mais transparente possível, naqueles comprimentos de onda, qualquer umidade que existir ali vai ser absorvida. A luz vai ser absorvida. Então, se penetrar umidade no cabo, ou pelos conectores, ou por uma falha no meio do cabo mesmo, aos poucos a fibra vai começar a absorver mais a luz que passa por ali. E vai permitir que passe menos. Vai prejudicar o desempenho dela, vai cair mais dB lá, a potência de luz que passa por ali. Então esse material que é preenchido aqui no meio também ajuda a repelir a água, a umidade, para que não penetre e não atinja o vidro. Aqui embaixo, se vocês observar, é uma estrutura desse tipo, ó. Só que cada um desses tubos coloridos aqui é um tubo desses com várias fibras dentro. Aquilo que eu comentei, olha só, a mesma estrutura mecânica, que é a mesma casca e o mesmo tubo, tem várias fibras dentro.
Essas fibras aqui, individualmente, cada uma delas é muito sensível, ela pode quebrar muito fácil. Por isso, toda essa proteção mecânica em volta. A gente pode ver aqui, ó, essa camada número... Revestimento externo... Elemento de tração aqui, ó. 3. Elemento de tração, esse 3 amarelinho aqui em volta, é aquele tipo de fibra lá, tipo aramida, que vai evitar que você consiga tracionar o cabo. Se você agarrar a capa, ela não vai ser elástica no sentido da tração. E outro elemento que tem aqui, ó, elemento central de elétrico, 8. Esse elemento central de elétrico tanto ajuda na instalação, por deixar a fibra sempre tendendo a ficar mais reta, né? Quando você passar por uma curva, ele vai ajudar com que expanda o máximo possível o raio de curvatura do cabo. Vai ajudar quando você empurrar para dentro de uma tubulação também, a seguir o caminho da tubulação, né? Mas, em geral, esse elemento central de elétrico não vai ser metálico também. Pois é, se ele é de elétrico, ele também não é condutor elétrico, né? Isso aqui é uma estrutura típica de um cabo, por exemplo, para uma instalação interna. Ele não tem aqui algum cabo guia, porque existem cabos de fibra ótica que são feitos para instalação aérea, em que eles vão ter adicionalmente aqui, em geral, um cabo metálico. Pode ser aqui dentro ou pode ser externamente aqui, ó. Um cabo de aço que vai servir só para dar suporte mecânico para essa parte do cabo aqui que realmente é isolante, mas que tem menos tolerância a esforço mecânico. Então, cabos de fibra ótica desse tipo de cabo que é instalado até em casa, assim, tipo Fiber to Home, aí, como as companhias de telefonia instalam até em casa mesmo, a gente vai ver ali embaixo sobre redes óticas passivas. Ele geralmente tem uma parte que tem a fibra óptica em si, um tubinho, tipo um tubo luz assim, e uma parte que é um cabinho de aço mesmo, que vem, a capa mais externa deles é comum aos dois. Então, esse cabinho metálico ajuda tanto a esse cabo ser mais rígido, ficar mais reto, como também externamente a você poder lançar de um poste a outro, sem passar o esforço mecânico para a parte onde tem as fibras, mas você prende nos postes a parte metálica aqui do lado de fora. Isso aqui é só pra gente realmente se localizar, né? Quais são os elementos que tem no cabo aqui. Esqueci alguma coisa aqui interessante, Nilson? De repente, quer complementar alguma coisa? Não. Beleza. Bom, isso aqui é pra gente ter uma ideia, olha só. Então, vejam bem, comparando com nossos cabos metálicos lá, em que basicamente eram o cobre, condutores que a gente via dentro dos cabos. Aqui a gente tem um monte de outras estruturas e uma parte do diâmetro muito pequena. Realmente a fibra aqui, não. É realmente os núcleos onde vão passar os sinais ópticos. Outra coisa interessante, a capacidade de transmissão de dados de um cabo de fibra óptica, ele aumenta proporcionalmente ao número de diferentes caminhos que a gente tem aqui dentro, né? Se tiver um cabo de fibra óptica com um núcleo, eu posso usar lá um transmissor do melhor que tiver, um receptor melhor que tiver, ainda assim eu vou estar limitado a um canal só de cada vez. Se eu tenho um cabo com 48 fibras, eu vou ter 48 canais paralelos. Isso vai aumentar sempre proporcionalmente. O que acontecia com os cabos metálicos que a gente tem lá? Além de aumentar o diâmetro do cabo, quando aumenta o número de canais, quer dizer, quando eu boto mais pares ali no meio, né? Eu acabo tendo que também afastar mais os pares, porque eles mesmos geram interferência entre uns e outros, né? A gente não viu que os cabos categoria 6 tem um separadorzinho de plástico lá no meio, tipo uma cruz, para afastar um pouco os pares? Quando eu tiver muitos pares, se eu tivesse um cabeamento com horror, de uma quantidade enorme de pares, e que eu espero que eles operem em alta frequência, eu teria que afastar mais ainda esses vários pares de cabos. Por isso que não se fazem cabos para rede de computador com muitos pares dentro. Em geral, eles são restritos a esses cabos com 4 pares. Porque eu teria que afastar cada vez eles mais para evitar essa alta interferência entre eles, também chamado de crosstalk. Que é praticamente ou absolutamente nula em cabos de fibra óptica, porque a luz não vaza de dentro de um núcleo para o outro. Então, não tem interferência nenhuma. Se eu botar 1000 núcleos de fibra encostados um no outro, não vai ter interferência entre eles. Isso é uma grande vantagem, né? Isso é economicamente muito viável, inclusive. Diminui muito o tamanho dos cabos. Mas tem todas essas preocupações, né? Raio de curvatura é uma questão chave aí. Quanto menor o raio de um círculo em torno do qual eu estou passando o cabo, menor o raio de curvatura. Os cabos de fibra ótica geralmente têm alguns centímetros de raio mínimo de curvatura, enquanto que os metálicos têm poucos milímetros. Quais são então as aplicações desses meios ópticos de comunicação? Primeiro ponto aí é a longa distância, né?
porque eles sofrem menor atenuação e a questão econômica disso também, por os cabos serem menores, por poder botar vários caminhos paralelos, também entra aí, eles são mais baratos para longa distância. Toda a questão também de não estar sujeito a descargas atmosféricas, como raios e tudo mais, também ajuda. Ambiente de interferência extremamente alto. Pode-se utilizar também cabos de fibra ótica por esse motivo, mesmo que seja para velocidades baixas de comunicação, em ambientes que tenham uma altíssima interferência aí, ou que não se possa tolerar descargas elétricas, não possam tolerar faíscas, por exemplo, no ambiente que é sujeito a explosão e tudo mais. Uma indústria pode se exigir que se use um cabo de fibra ótica mesmo para conexão de curta distância e baixa taxa de dados, mas por ele não sofrer esses efeitos. Imagina se você rompe um cabo de telecomunicações, um cabo metálico, e gera uma faísca num ambiente lá de uma refinaria de petróleo, num ambiente super explosivo. É um baita prejuízo. Agora você bota um cabeamento de fibra ótica no mesmo lugar e ele rompe. Tá, não aconteceu nada. Lá, perdeu a conexão, tá, vai lá e conserta. Mas ele não vai gerar nunca uma faísca, por exemplo. Em geral, maior largura de banda de frequências que os meios metálicos equivalentes. Aqueles cabos categoria 6 que a gente foi ver lá, de cabeamento metálico, se eu não estou enganado, eles podiam chegar até 250 MHz, né? Largura de banda. Quer dizer, frequências até 250 MHz vão ser pouco atenuadas, né? Quase nada. Já os cabos de fibra óptica, mesmo as primeiras gerações lá, com desempenho inferior, ou M1 ou M2, a gente vai ver lá, eles já conseguem atingir centenas de megahertz de largura de banda. Quer dizer, pulsos lá muito mais curtos vão passar pelo canal sem ser tão atenuados e vão, se ser possível, na outra ponta, recuperar as informações todas. Então, essa questão da largura de banda de frequências, quer dizer, ele suporta frequências muito mais altas. Outra questão, não requer isolação. Não tem que botar aquele monte de transformador nos dois lados do cabo, tipo o cabo de rede Ethernet. Não tinha um transformador em cada ponta, a gente viu lá que no roteador Ethernet tinham bloquinhos lá com transformadores bem pequenos só para garantir a isolação entre os dois lados. Não corresse uma corrente constante dos dois lados, por exemplo, desacoplar o nível de terra dos dois lados. Fibra ótica não tem esse problema, você tem um transmissor de luz de um lado, um receptor do outro e segue o baile. Outra coisa que eu observei já, em conversores de energia de alta potência, inversores de alta potência aí, se usam sinalizações internas nos inversores, comunicação interna entre as partes dele, isoladas por fibra ótica, exatamente porque você pode comunicar um sinal de comando lá entre uma parte que está lá em 10.000 volts, 15.000 volts, ou tomar uma medida de tensão que está no nível super alto de tensão, jogar para um cabo de fibra óptica e ler em outro nível de tensão, ao nível da terra, por exemplo, e é seguro a conexão entre os dois lados porque ele não requer esse monte de transformadores e tudo isso no meio do caminho. Já comentei sobre o tamanho e diâmetro reduzido, né? Por causa dessa questão de que as fibras são bastante pequenas, o núcleo delas efetivamente. Mas geralmente elas são usadas em comunicação ponto a ponto. Isso aqui é uma coisa que toca bem na questão da rede de comunicação. As primeiras redes que a gente comentou lá, elas não eram um barramento, não ligavam um monte de cabos juntos só, como aquelas redes coaxiais lá. Você ligava os cabos, cada computador conectava no meio do caminho lá, tudo que um transmitia chegaria a todos os outros e vice-versa, né? Redes de fibra ótica, em geral, elas vão ser ponto a ponto. Quer dizer, um cara transmite e o outro recebe. Porque é mais complicada essa questão de espalhar a luz para vários transmissores e repetir a luz de um para o outro. A não ser que eu tenha lá no meio do caminho um repetidor que realmente transforme um sinal de luz de um lado para o domínio elétrico, amplifique e gere sinais de luz para todos os outros, em outras fibras separadas, é um equipamento ativo. Isso não é tão comum, em geral vai ser uma comunicação ponto a ponto. Um transmissor lá de uma cidade transmite para o outro, ou entre um prédio e outro, um lado tem um switch que suporta conexão em fibra óptica, o outro lado tem outro, conecta direto entre esses dois switches e eles distribuem um cabeamento metálico nas duas pontas lá. Então geralmente a parte de fibra óptica é ponto a ponto, e existe uma exceção, que a gente vai ver em seguida, que são redes passivas. Então ok, fibra óptica geralmente é ponto a ponto. Exceção, redes passivas, uma aplicação que a gente vai ver depois bem em detalhes. Mais alta performance pode ser atingida por múltiplas fibras paralelas, aquela questão, né? Você utiliza toda a estrutura mecânica do cabo, que é uma parte cara, uma parte difícil de fabricação, e você bota mais fibras lá dentro, quando a aplicação requer isso, obviamente, né? Então se multiplica o desempenho por mais fibras lá dentro. Cabos transoceânicos aí, tem uma quantidade enorme de fibras dentro.
Porque já que uma instalação transoceânica é tão longa e tão caro instalar, vamos aproveitar o mesmo cabo lá que tem vários centímetros de diâmetro, tem uma quantidade enorme de material só para proteger ele, e vamos botar uma quantidade grande de fibras dentro também, não tenha dúvida. Vários sinais da mesma fibra ótica em comprimentos de onda diferentes. O que a gente pode pensar aqui também, fazendo uma analogia com o que a gente enxerga, né, é que podem se usar diferentes cores de infravermelho. O que seriam diferentes cores? Para nós, cor é azul, amarelo, verde, vermelho. O vermelho tem um comprimento de onda maior. Chega aí nos 700 nanômetros. O azul tem um comprimento de onda menor. Chega em torno dos 400 nanômetros. O violeta é o limite do azul, um pouquinho menos ainda, 300 e poucos nanômetros. Olha só, cores relacionadas com comprimentos de onda. Lá dentro das frequências de infravermelho, que eu falei que está em torno de 1 micrômetro até 1,5, mais ou menos. Comprimentos de onda maiores, a gente não enxerga eles. Também pode ter comprimentos de onda diferentes. Como se fossem os LEDs RGB lá. Vocês já usaram um LED RGB? Já viram o que é um LED RGB, né? É bem legal quando lida em eletrônica lá. LEDs com cores diferentes. Também se usa isso em fibra ótica, que se chama de divisão por comprimento de onda. Que é cores diferentes de infravermelho. Assim se consegue, numa fibra só, transmitir vários canais paralelos ainda por cores diferentes, desde que no receptor você consiga também separar essas várias cores e botar em sensores de luz diferentes também no receptor. Então, para comunicação, como eu comentei, uma aplicação transoceânica lá, uma baita de uma distância, exige um investimento enorme se quer tirar o máximo desempenho possível. Então se faz isso, se transmite com cores diferentes na entrada, no receptor se recebe cores diferentes também. O custo disso é que realmente o transmissor e o receptor vão ser equipamentos bem complexos. Vão exigir uma baita de uma óptica por trás, lentes, prismas para conseguir gerar vários transmissores, vários LEDs ou vários lasers com comprimentos de ondas diferentes para gerar os vários sinais e para depois separar os vários sinais. Mas vai aumentar em N vezes a capacidade de dados daquela mesma fibra, né? Então, além de poder botar muitas fibras paralelas, ainda se consegue transmitir com cores diferentes. Claro que, olha só, vamos voltar para uma realidade mais fácil, mais palpável. Esses padrões que a gente vê para redes locais, tipo padrões de Ethernet, que são compatíveis com a Ethernet, esses padrões do tipo Fiber to Home, aí, que são fibra ótica para instalação residencial, a gente não precisa trabalhar com gigabits por segundo, vários gigabits por segundo. Então, para os equipamentos serem mais baratos, não se usa essa divisão de comprimentos de onda por várias cores de infravermelho diferentes. Não é tão comum isso aí. Vai se justificar isso sim, um link mais longo, em que o custo dos equipamentos nas duas pontas não é tão relevante comparando com todo o custo de instalação da infraestrutura ou uma companhia de telecomunicações que precisa de uma taxa de dados super alta aí, porque ele vai interconectar duas cidades e tem milhares de clientes. Para ele sim, vou botar os dois equipamentos nas duas pontas, que tem esse custo enorme dos equipamentos, mas a taxa de dados dele compensa o aumento. Pode também se fazer regeneração e amplificação do sinal ao longo do caminho. Isso aqui é óbvio, né? Comunicação metálica também se dá pensar isso. Você pode botar um repetidor no meio do caminho também, né? Pode botar um hub lá que simplesmente vai regenerar o sinal e transmitir adiante. Mas o que é interessante? Em fibra óptica tem as duas coisas. Você pode tanto ter um amplificador que vai fazer a primeira conversão. Ele vai ser um receptor que converte para domínio elétrico, amplifica o sinal e regera um sinal óptico depois. Isso é um amplificador que tem no meio do caminho um sistema eletrônico, né? Vai converter de volta para o sinal elétrico, amplificar o sinal elétrico e gerar de novo na forma de luz, na outra ponta. Ou existem amplificadores que são no domínio óptico mesmo. Quer dizer, você pode imaginar isso, são dispositivos bem avançados que não são o escopo da eletrônica, mas é bom que vocês saibam que existe isso aí. Existem amplificadores que operam no domínio óptico, que são certos tipos de fibra em que ela é bombardeada por um tipo de laser em outro comprimento de onda, com uma potência muito alta, e eles sofrem uns efeitos lá que conseguem amplificar aqueles sinais de infravermelho, mesmo sem precisar ter convertido eles de volta para elétrico. Então a gente tem que ter uma noção, olha só, existem coisas desse tipo, a gente não vai tratar, né, isso é um tópico super avançado, mas é interessante que vocês saibam, existem amplificadores no domínio óptico. Imagine isso aí, uma comunicação transoceânica, um cabo que vai ficar enterrado debaixo do oceano, 2.000 metros de profundidade. Imagina se a gente vai ter que botar um repetidor a cada dezenas ou centenas de quilômetros,
porque realmente a tonação é muito pequena da fibra óptica, pode ter lances grandes aí. Em vez de você precisar enterrar uma caixa lá com um monte de dispositivo elétrico e eletrônico, que vão ter que suportar uma pressão enorme no fundo do oceano lá, de repente é muito mais interessante usar um desses tipos de amplificadores no domínio óptico. Você não vai precisar converter tudo para sinal elétrico, fornecer alimentação, tudo mais. Então existe essa possibilidade. Não é nosso escopo do trabalho, só para informação mesmo. E a questão da aplicação, que é assim o supra-sumo e o mais que destaca, é que as redes de fibra óptica são o que dão suporte às nossas redes de comunicação modernas, né? E, apesar de a gente imaginar, eu já tinha essa impressão também, de que, olha, é muito mais fácil fazer a comunicação por radiofrequência, né? Olha só, bota uma antena no Brasil, uma antena na África lá, e transmite um sinal que vai do Brasil à África, a algumas centenas de quilômetros, um sinal de radiofrequência, se propaga tão rápido quanto a luz, praticamente. Radiofrequência, um pouquinho mais lento só, mas velocidade compatível. E olha qual é o custo de instalação. Um transmissor aqui, um receptor aqui. E nós temos a comunicação transoceânica. Mas hoje em dia, as taxas de dados e as velocidades e as distâncias de comunicação são muito maiores do que se conseguiria atingir com radiofrequência. E vocês podem imaginar que existem dezenas, centenas de empresas interessadas em realizar essas conexões de telecomunicações nas mesmas regiões, então elas interfeririam em vários canais de radiofrequência. Desde o início do século 1900 aí, ou antes até, já eram depositados cabos metálicos para telegrafia transoceânicos. Cabos de telegrafia, vocês imaginem, cabos uns 3, 4 mil quilômetros pelo fundo do oceano para mandar sinais ali, zeros e uns só, em código, com taxas de dados super baixas. Isso já era, naquela época, economicamente viável. Agora vocês imaginem hoje em dia, com cabos de fibra ótica que transmitem terabits por segundo em cada uma das fibras. A nossa base de comunicação humana em todos os sentidos, redes de computador, telefonia, até redes de televisão entre os repetidores, é baseada em cabos de fibra ótica subterrâneos entre os países. Olha o detalhe! Às vezes são depositados cabos subterrâneos para ligar 2 pontos no mesmo continente. É muito mais barato depositar um cabo no fundo do oceano do que você tem que cavar ou transmitir por meio de cabos por terra. Lançar por postes, dar manutenção por postes. Lá no fundo do oceano existem poucos tipos de ataques que ele pode sofrer. Agora, se você lança pela terra, você tem pessoas ali em volta, você tem veículos, você tem agressão de diversas formas. Quando você joga no fundo do oceano, é outra coisa. Então, a nossa base de tudo que é tipo de comunicação humana hoje em dia são cabos de fibra ótica jogados no fundo dos oceanos. Mesmo a comunicação via satélite, ela é restrita a algumas aplicações, porque ela tem maiores atrasos, ela tem menos canais de comunicação paralelos que podem ser usados também, né? Isso aqui vocês já conheciam, essa realidade sobre a questão dos cabos de fibra ótica? Essa rede enorme que existe aí, mundial? Bom, Uma vez eu já tinha visto na internet mesmo. bom, eu acho super interessante isso aí e realmente é uma evolução tecnológica bem grande, né? Sim. Bom, é só pra gente ter uma ideia realmente das aplicações, né? Mas não quer dizer que somente sejam para grandes distâncias, né? Para comunicações de curta distância também são usadas fibras óticas, por exemplo, dentro de data centers, que são locais, aquelas salas de equipamentos que a gente viu lá em cabeamento estruturado, para conexões de altíssima velocidade entre pontos próximos. Existem padrões aí de comunicação óptica simplesmente para ligar servidores em equipamentos de armazenamento de dados em data centers. Por que isso? Olha só, em vez de manter os dados, todos os dados que a gente imagina aí, ó, bancos de dados, dados bancários, tudo que é tipo de dados que a gente for imaginar, dados da nossa conta do Google, que vocês usaram para logar aqui no Google Meet. Esses dados não estão armazenados num servidor qualquer, dentro da infraestrutura. Existem servidores dedicados simplesmente a armazenar os dados, existem outros servidores dedicados a processar as requisições, gerar as páginas web que a gente vai ver. E as conexões desses servidores dedicados a armazenamento de dados com os servidores dedicados a processar as aplicações, mesmo que tenham os processadores de verdade, elas são ópticas porque elas requerem taxas aí de vários gigabits por segundo.
E mesmo com distâncias curtas, precisariam de cabos aí de categoria super alta, cabo metálico de categoria super alta, para conseguir essas taxas de dados bastante altas. Então se usam cabeamentos óticos mesmo para conexão próxima. Por exemplo, assim, em data centers.